O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Atacado por aliados e oposição, Boris Johnson defende restrições contra a Covid e descarta a renúncia. Pois é, a gente faz um tempo aqui que a gente não brinca, né, que o parlamento britânico é uma grande quinta série, né? Order! O cara do Order, né, ele se aposentou. Mas o parlamento britânico continua sendo uma grande quinta série, né? Todo mundo metendo na cara de ninguém e tal. Enfim, quem somos nós para questionar, né? A gente quer ver o circo assim, pegando fogo. Eles estão aí há uns 300 anos já com isso, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Então, né, se estão felizes, beleza. Mas a sessão aí da última quarta-feira foi bastante apimentada. O Boris Johnson, com o trocadilho, ficou parecendo um pimentão de vermelho ali, levantando o dedo e tal. Porque o que aconteceu? Vamos recapitular brevemente que na semana passada, uma das assessoras de imprensa do governo Boris Johnson renunciou devido ao que teria sido uma brincadeira, né, de que durante um exercício de media training ela abordou que teria sido realizada uma festa secreta de Natal em meio à pandemia. E aí muita gente considera que foi uma brincadeira peronomútil, que deve ter tido alguma festa. A gente até lembrou do caso do Alberto Fernandes. Aí, agora, o que aconteceu? O governo britânico, né, voltou a propor medidas de restrição contra a Covid por conta da nova variante, né? O Reino Unido registrou um novo recorde de novos casos diários, tá? Foram 78.610 novos casos. O recorde anterior era de janeiro, ou seja, quase um ano atrás, que era de 68 mil, 10 mil a menos, tá? E aí, esse novo pacote de restrições, coisas assim, obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, exigência de certificado de vacinação para poder entrar em alguns lugares, vacinação de profissionais da saúde, enfim, esse tipo de restrição. E o que aconteceu? O governo não conseguiria aprovar essas medidas se não fosse o Partido Trabalhista. Lembrando que o governo britânico é um governo conservador. 99 parlamentares conservadores se posicionaram contra as medidas. Tá? 99 dos 361. E esses se dividiam basicamente em dois grupos. O grupo falando, olha, isso daí é um atentado às liberdades individuais, né? A gente já passou pelo pior da pandemia, não são necessárias essas medidas agora, isso é uma forma de autoritarismo do governo, a gente não vai colaborar com o autoritarismo de um governo conservador. E uma outra ala que votou contra, uma ala menor, inclusive, falava que, olha, tudo bem, a gente tem que fazer novas medidas, mas tem que esperar pelo menos passar o Natal e tudo mais, né, passar agora o fim de ano, porque se a gente fizer tudo isso agora, vai ser um grande prejuízo social para as pessoas que querem se reencontrar com seus familiares, todo esse tipo de coisa. Mas né? O primeiro grupo encontrou eco, por exemplo, no Jeremy Corbyn, que era ex-líder do Partido Trabalhista, né? Sim, muito bem lembrado. Jeremy Corbyn tweetou contra a vacinação obrigatória, né? Por isso que você está falando isso, né? Ele se opôs tanto à vacinação compulsória dos trabalhadores do NHS,
né, que é o sistema público de saúde, e também com a introdução dos passaportes vacinais. E aí o atual líder trabalhista, né, o Keir Starmer, disse que o Boris Johnson é o pior primeiro-ministro possível, no pior momento possível, que os seus deputados se equivocam ao votar contra as medidas básicas de saúde pública, mas estão certos em desconfiar do Boris Johnson, e que apenas com o apoio dos parlamentares trabalhistas que as medidas sanitárias foram aprovadas. Parte dos trabalhistas falaram que o Boris Johnson deveria renunciar porque ele está erodindo a confiança pública nas políticas sanitárias contra a Covid. Tá? O Boris Johnson respondeu que respeito e entendo as ansiedades legítimas que os colegas têm sobre restrições às liberdades, mas acredito que a abordagem que estamos adotando é equilibrada, proporcional e certa para esse país para enfrentar a pandemia unida. Tá? Então, assim, vejam que se a gente for por uma discussão técnica, né, muito provavelmente o Boris Johnson e os parlamentares que votaram a favor dessas medidas, sejam eles conservadores trabalhistas, irlandeses, escoceses, os liberais, enfim, todos os outros partidos do parlamento britânico, estão certos. A discussão, entretanto, se torna política, que o Boris Johnson, por um lado, parte do partido dele está contra ele, com o discurso de que, olha, as medidas são muito rígidas, fere as liberdades individuais, e ele, ainda por cima, não consegue criar uma ponte com a oposição. Lembrando que o Boris Johnson, ele foi um brexiteer, ele era um defensor do hard Brexit, inclusive, se necessário. Ele nunca foi um dos conservadores, digamos assim, mais próximos do Partido Trabalhista. Né? Pelo contrário, ele sempre foi um conservador bem crítico do Partido Trabalhista, uma crítica, às vezes, até um pouco exagerada, dependendo do contexto. Assim como o Jeremy Corbyn, que você lembrou, também estava no outro polo. Né? Jeremy Corbyn e Boris Johnson não tinham nada em comum um com o outro. Então, essa discussão sobre a pandemia, aí teve o caso da semana passada, né, da assessora de imprensa que renunciou. Aí vamos lembrar que na semana retrasada nós tivemos aquela pizza numa das comissões do parlamento britânico para impedir a punição ao parlamentar conservador Owen Paterson. Tá? Essa pizza foi de 2 ou 3 programas atrás. E entra mais um elemento nesse desgaste do Boris Johnson, que é, ontem, dia 16 de dezembro, o distrito eleitoral de North Shropshire realizou eleições, as by-elections, né? Quando você tem um parlamentar que ou renunciou ou faleceu ao cargo, a gente repercutiu já algumas dessas, e no caso, era a constituinte do próprio Owen Paterson, né? Que, embora ele tenha sido salvo da punição na comissão da pizza, ele renunciou. Né? Ele não foi punido, mas ele renunciou. Então, teve a eleição no distrito de North Shropshire e, pela primeira vez, os conservadores não venceram. E quando eu digo pela primeira vez, meu caro Matias, tá? Quando eu digo pela primeira vez, é pela primeira vez em toda a história. Desde o final do século XIX. Tá? Final não, meados ali. Né? Do século XIX. Tá? Pela primeira vez os conservadores não venceram. Quem venceu foi a candidata dos liberais-democratas, a Ellen Morgan. Ela ficou com 47,2% dos votos. Os conservadores ficaram com 31% e os trabalhistas ficaram com 10%. Claro, arredondando aqui os números. Tá? Então, pela primeira vez na história, os conservadores perderam no distrito de North Shropshire. Tá? Eu estou adorando falar esse nome. Tá? Então, é mais um elemento nesse processo de desgaste
da imagem pública do Boris Johnson, que, repito, tem a ver com as críticas à pandemia, aí as críticas internas ao partido dele pelo gerenciar da pandemia, falando que está passando por cima de liberdades e todas essas questões. A questão, né, da suposta festinha de Natal, que era só uma, entre aspas, brincadeira, né? E agora essa derrota inédita, tá, do seu partido. Só para dar os placares finais, meu caro Matias, dos votos na Câmara sobre as medidas, a vacinação obrigatória para profissionais do INSS passou por 385 a 100. O uso obrigatório de máscaras passou por 441 a 41. E, principalmente, o passaporte sanitário, o passaporte da vacina, como quiserem chamar, passou por 369 a 126. Só que, novamente, a maioria das pessoas que votaram contra são do próprio partido do premier, do primeiro-ministro. Então, quando você tem a oposição falando, olha, a gente é a favor desse negócio, né, caberia ao premier simplesmente conseguir o consenso dentro do seu próprio partido. Né? Ou, claro, para os conservadores, né, que estejam, né, insatisfeitos com o Boris Johnson, eles vão falar, o Boris Johnson então que vá para o Partido Trabalhista, né, já que ele quer essas coisas. Mas é muito bizarro a gente pensar que a maioria dos votos num sistema parlamentarista, com o britânico ainda por cima, que é muito marcado pela fidelidade partidária, a maioria dos votos contra uma proposta do governo veio do partido do governo. É muito doido isso. Então, são esses os elementos aí dos desgastes do Boris Johnson e esse pedido aí que ele, né, eventualmente renuncie. Mas, né, claro, não dá para cravar nada, mas nesse momento parece improvável que ele renuncie, até porque você teria que realizar eleições no meio da pandemia. Né? E com a Omicron pegando. Pois é, e ela que teoricamente é mais transmissível, né? Ainda no Reino Unido, né, nós temos 3 notícias que envolvem o Reino Unido, né? A gente coloca aqui. Uma delas é que o Reino Unido e o governo australiano anunciaram que finalizaram o acordo de livre comércio entre os dois países. Segundo as estimativas governamentais, isso deve expandir o comércio bilateral em cerca de 10 bilhões de libras esterlinas. Essa era uma das argumentações, né, da campanha do Brexit. Falando, olha, se o Reino Unido sair da União Europeia, ele vai conseguir fazer mais acordos de livre comércio com os países que fazem parte do Império Britânico. Aí, alguns meses atrás, a gente comentou que existe uma grande preocupação no Reino Unido em relação a esse acordo, em relação especialmente aos produtores agrícolas britânicos, já que, com esse acordo, poderia abrir a porteira para produtos agrícolas australianos muito mais baratos, né? Já que a Austrália tem uma área muito maior, enfim. Então, exportações, por exemplo, de carne, né, a Austrália consegue preços muito mais competitivos do que para o Reino Unido. A questão é que aí entra um outro negócio chamado frete. Né? A Austrália e o Reino Unido não são exatamente vizinhos, né? Tanto que o mercado que a Austrália mais exporta é o mercado asiático, justamente, né? Porque consegue manter esse preço competitivo. Então, veremos aí qual vai ser o impacto prático desse acordo, que também envolve uma flexibilização para australianos, né, viverem e trabalharem no Reino Unido, tá? Vai ser interessante ver como é que vai ser isso também. E se vai ter muita gente usando a Austrália como uma espécie de trampolim, né? Então o brasileiro vai para a Austrália, fica alguns anos na Austrália e depois de lá pode ir para o Reino Unido. Não estou afirmando que isso será possível. Estou falando que é uma eventual, talvez até mesmo uma brecha nisso tudo. A outra notícia que envolve é que o Julian Assange, que está preso no Reino Unido, e no programa passado a gente falou que tem um possível acordo, né, para ele ser extraditado, né, para os Estados Unidos, ele que é cidadão australiano, agora parlamentares australianos do Partido Liberal estão pedindo para que o governo australiano solicite ao governo britânico que
retorne o seu cidadão, afirmando que as condutas do Julian Assange não são classificadas como crimes no ordenamento jurídico australiano, tá? Então, quaisquer crimes que ele tenha cometido teriam que também ser reconhecidos pelo direito australiano e que ele deve ser, então, julgado e, eventualmente, preso na Austrália e não extraditado para os Estados Unidos. E a terceira notícia, e a gente já cruza, né, o Canal da Mancha, é que a França anunciou que vai limitar, né, as viagens com o Reino Unido, tá? Entrada e saída de pessoas do Reino Unido. O Reino Unido entra aí numa lista na qual está o Brasil, por exemplo, com maiores restrições, tá, com a França, devido aí justamente aos casos da variante Omicron. Pessoas, né, cidadãos britânicos que tenham residência na França ou familiares poderão retornar do país, porém sem turismo, sem viagens que não sejam por motivos considerados essenciais. Ainda em relação à França, né, o Macron se encontrou com o Viktor Orbán, o premier da Hungria, dizendo que os dois países precisam trabalhar juntos, apesar das diferenças. Né? Conversaram sobre questões de energia nuclear e também agricultura. O Macron disse que a relação é de desrespeito, temos divergências políticas bem conhecidas, mas precisamos ser parceiros leais. Lembrando que a França, né, com Macron, ela, em 2022, vai se tornar a líder da União Europeia. Primeiro, porque vai assumir a presidência rotativa da União Europeia, e segundo, porque com um novo governo alemão, né, o Macron vai acabar se tornando o líder da Europa continental e do núcleo da União Europeia, pensando ali nos 6 países, né, os 3 do Benelux, mais Itália, França e Alemanha, o núcleo histórico da União Europeia, o núcleo de formação da União Europeia, ele vai ser o com mais tempo de cargo também. Então, não é só por assumir a presidência rotativa, mas é porque é o que está mais tempo no cargo e de uma das economias principais da União Europeia. Então, até por isso que ele se encontrou com Orbán. E a Nova Caledônia votou pela terceira vez, né, no referendo por uma possível independência e pela terceira vez rejeitou a independência. 96% dos eleitores disseram não, porém apenas 44% dos eleitores compareceram. Por quê? Porque os independentistas boicotaram o voto, tá? Como comparação, em 2020, aí alguém pode até falar, não, mas Filipe, não é que eles boicotaram, tem a pandemia, pô, você está sendo injusto. Em 2020, quando tinha a pandemia, 85% compareceu. Né? Em 2018, 80% compareceu. Agora foi só 44%, porque os opositores boicotaram. Segundo eles, aí assim, vamos jogar real aqui, né? Com todo respeito ao Carimbé. Né? Segundo eles, o boicote foi porque as condições não foram justas, né? Não teve debate suficiente, porque, segundo, né, os independentistas, usaram a pandemia, né, para como justificativa, como ferramenta para atrapalhar a discussão sobre a independência, para impedir reuniões de grupos de trabalho, para impedir comícios, esse tipo de coisa. Então eles falaram, olha, a pandemia deveria ter imposto, né, o adiamento do voto, né, ou então, mesmo com a pandemia, deveria ter tido uma condição mais favorável. Na minha perspectiva, né, é choro de perdedor. O boicote acabou sendo uma reação para tentar questionar a legitimidade, né, do voto. Inicialmente, né, os pró-independência queriam colocar o voto para depois da eleição presidencial de abril de 2022. Por quê? Até porque, assim, com a eleição presidencial de 2022, dependendo dos candidatos que foram ao segundo turno, os independentistas conseguiriam melhor argumentos, né? Se para o segundo turno for um candidato, por exemplo, com declarações xenófobas,
né, como 2 dos principais candidatos franceses são. Então eles falarem, tá vendo? Se for esse cara lá presidente, a gente vai ser tratado que nem lixo, então a gente tem que se separar, tal. Não fizeram o adiamento, mas ao mesmo tempo, os independentistas perderam no voto em 2020, perderam no voto em 2018, não tem nada que afirme que eles conseguiriam reverter essas vantagens, tá? Então é uma maneira de você questionar um voto que você sabe que já estaria perdido. E só você citou, né, o Christian Carembé, né, jogador campeão mundial pela França em 98, mas de origem neocaledônia, né, e em 2018 ele não deixou claro qual que era o posicionamento dele, né, porque falou que ao mesmo tempo que vestiu a camisa azul da seleção francesa com muito orgulho, ele lembra que quando tinha entre 15 e 16 anos quase morreu numa manifestação pró-independência, né? Então ele ficou ali em cima do muro, né? Até por ser o cidadão mais ilustre do arquipélago. E então, né, o que você falou, se nem o cidadão, usando as suas palavras, se nem o cidadão mais ilustre da Nova Caledônia se dispôs a botar a mão no fogo, não tem nada que diga que foi a pandemia que atrapalhou, foi o não sei o que atrapalhou e tal. Vejam, se a maioria da população neocaledônia, né, agora que aprendemos o gentílico, né, quiser a independência, perfeito, é legítimo, mas não foi o que se mostrou nos 2 votos anteriores e, ao meu ver, os independentistas não estão tendo também uma postura exatamente muito construtiva nesse momento. Por outro lado, né, para ser justo, eu entendo que talvez pudesse ter sido adiado mesmo, mas, enfim, eu acho que o boicote ele acaba servindo apenas para disfarçar a derrota. É diferente de quando você tem um boicote, né, por um voto que é claramente de cartas marcadas, uma eleição que é uma farsa, alguma coisa assim. Nesse caso, o boicote é para disfarçar a derrota. Não me pareceu ser uma estratégia muito inteligente. E ainda ligado à França, né, já que envolve ali também uma rede francesa de supermercados, na última quarta-feira, dia 15, né, uma notícia aí que já estava na cara, né, que aconteceria, já estava acontecendo com redes menores, inclusive, mas 5 redes europeias de supermercados anunciaram que não vão mais vender carne bovina com origem brasileira por conta das denúncias das políticas ambientais do atual governo brasileiro, né? Então, algumas, né, vão ter aí prazos diferentes e tudo mais. Repito, são 5 grupos. Mas aí você vai ter, né, uma discussão que essas empresas, elas estão fazendo isso porque elas são muito legais, né, porque elas são, né, gente muito legal. A gente está falando de algumas grandes empresas, tá? A gente não está falando do mercado vegano que vai ter um dono que vai estar agindo por princípios. Não, a gente está falando de grandes empresas com acionistas que tem que, né, vão agir pensando no balanço de fim de ano. Não necessariamente, né? Então, assim, primeiro, podem estar pensando na repercussão com o consumidor europeu. Então, o consumidor europeu vai olhar e falar, putz, não vou comprar aí nesse lugar, vou comprar no outro, porque eu confio mais na carne do outro. Segundo, podem estar interessadas, né, em melhores condições com os fornecedores. Falar, olha, é o seguinte, essas carnes aí de vocês, elas têm pegado mal aqui e tal, então a gente precisa de um desconto aí para fechar a conta, né? A matemática não está fechando. Terceiro, pode ser também uma maneira, uma política articulada ou com alguma pressão dos governos locais, já que a gente sempre comenta aqui, né, do acordo União Europeia-Mercosul, as questões ambientais ligadas a isso, especialmente com a destruição na Amazônia para a criação de pasto, né, que é a coisa menos produtiva que você pode fazer com a Amazônia, é simplesmente derrubar para criar pasto, né? Então, você tem uma série de denúncias sobre a degradação ambiental no Brasil, uma série de denúncias sobre a postura do atual governo brasileiro em relação a isso, e uma hora isso vai cobrar um preço.
Esse preço pode vir, seja por uma motivação ideológica, uma motivação ética ou por uma motivação protecionista. Mas um preço vai chegar, né? Então, assim, porque é muito fácil você simplesmente virar e falar assim, não, os europeus estão agindo baseados no protecionismo, eles não estão nem aí para a Amazônia de verdade. Perfeito, cara, tudo bem, pode ser, mas o prejuízo no seu bolso vai ser o mesmo, entendeu? O cara pode estar boicotando por uma crise de consciência, o cara pode estar boicotando pensando no bolso dele, mas de qualquer maneira o seu bolso vai sentir. Então, é um sinal aí, uma questão que era, né, bola cantada. Da França, vamos para a Alemanha, né? A gente mencionou anteriormente, né, o Muro de Berlim. Nós temos um Fronteiras Invisíveis sobre a Alemanha Oriental, foi um programa muito legal de fazer. Foi um dos últimos, inclusive, que a gente fez, né, em 2019, por conta dos 30 anos da queda do muro, e faleceu o jornalista italiano Riccardo Herrmann, né, que é diretamente ligado, né, à queda do muro. Para quem não ouviu aquele programa, ou até, acho que a gente até comentou nos programas na época mesmo, né, para quem não conhece essa história, tudo que a gente vai falar agora é real, tá? Não é invenção, não é romance, nem nada. É o seguinte, estava tendo uma coletiva do governo da Alemanha Oriental, pelo porta-voz, o Günther Schabowski, tá? Não é o Günther lá... se vocês soubessem o que aconteceu na Alemanha Oriental, vocês ficariam enojados. Pois é, não é o Günther do fax, do e-mail de 98. Acho que o primeiro hoax no Brasil, né? Talvez o primeiro grande, né? Eu acho que eu já te contei essa história, né? De que quando eu trabalhei no Museu da Marinha, tinha um cara que fielmente acreditava que o Brasil trocou a Copa do Mundo pelo porta-aviões Foch, depois virou porta-aviões São Paulo. Ele acreditava na conspiração e que a conspiração ainda tinha um elemento naval nela. Porque era do interesse dele. Sei lá de onde o cara tirou, da orelha, né, para não dizer outro orifício. Mas enfim. Numa bela noite, né, em 9 de novembro de 1989, o porta-voz Günther estava dando, né, a coletiva explicando quais seriam as novas regras no controle fronteiriço. Por quê? Porque semanas antes, a Hungria já havia mudado a sua política fronteiriça, né, essa política de abertura, né, de fim da Guerra Fria, novamente aquela confusão de datas e tal, e muitos alemães orientais estavam indo para a Hungria, né, a Hungria era inclusive um dos principais destinos de veraneio dos alemães orientais, iam para o Lago Balaton e tal, eles estavam indo para a Hungria, da Hungria indo para a Áustria, que era neutra, e da Áustria para a Alemanha Ocidental, para se encontrar com parentes, ou achando que seria uma brecha na fronteira que eles tinham que aproveitar para poder se mudar e tal. Né, a estrada dos Trabantes, né, porque eles iam, né, com o Trabant, o carrinho alemão oriental, o carrinho porque era pequeno. Né? Senão o Flávio Gomes vai ficar bravo com você. Pois é. E aí, por conta dessas mudanças nas políticas fronteiriças, o Günther estava falando, olha, é o seguinte, a partir de agora, né, e junto com isso é importante lembrar, a gente tinha muitos protestos, tanto em Berlim quanto em Leipzig. Né, Leipzig, que era a principal cidade da Alemanha Oriental, né, completamente da Alemanha Oriental, tinha muitos protestos, né, pedindo por abertura e tudo mais. O Honecker já estava fora do governo, e o Günther falou, olha, é o seguinte, agora o controle de fronteira vai ser mais light, as pessoas vão poder visitar a Alemanha Oriental, vão poder transitar, né, para a Alemanha Oriental. E aí, o jornalista Riccardo Herrmann levantou a mão, né, e falou, tá, mas o seu Günther, quando essas regras vão passar a valer? O Günther fez uma cara de interrogação, porque ele não tinha essa informação, ele estava fazendo ali um anúncio meio que para apaziguar as coisas, falando, olha, a gente vai mudar as regras, vai ser mais light, todo mundo vai poder cruzar a fronteira e tal, né? E aí o Günther foi pego no contrapé e falou, olha, ao que me consta a partir de agora. No que ele falou isso, e no que isso foi transmitido pelo rádio, muita gente começou a ir pro muro.
os checkpoints, especialmente, né, para os pontos de transição. Tem a história de que, inicialmente, alguns guardas cogitaram, né, a reprimir, só que a quantidade de pessoas era tão grande e eles teriam pedido por ordens superiores e falaram, olha, deixa quieto, não faz nada. Nisso, as pessoas se aglomeraram nos checkpoints. Quando as pessoas se aglomeraram, elas começaram a derrubar o muro, literalmente. E aí tem o famoso cara, que me foge o nome, que da Alemanha, ou da Berlim Ocidental, não sei por que catos de motivo, ele tinha um trator na garagem dele, e ele levou o trator pro muro, e ficou dando pancada no muro, derrubou lá um pedação e tal, enfim. Então, assim, o jornalista Ricardo Herrmann, ao fazer a pergunta, tá, mas quando as regras vão passar a valer, ele originou aí toda, né, essa história, né, toda essa sequência de eventos. Tem uma pequena nota, né, um pequeno obituário dele, tanto na Folha de São Paulo, em português, quanto no Guardian, em inglês, tá? Falando um pouco da carreira dele, né? Ele que trabalhava em Madrid, ele faleceu em Madrid, inclusive, ele trabalhou na Índia, por exemplo, nasceu em 1929 em Florença, filho de poloneses judeus, enfim, quem quiser saber um pouco mais da biografia dele, tem essas duas sugestões de leitura, tá? Então, né, mas ele teve esse papel muito importante ao fazer uma pergunta muito válida, né? Que é, tá bom, mas quando as regras vão passar a valer, né? E aí o Gunther foi lá e falou, olha, pelo que eu sei agora. E aí nisso todo mundo foi pro muro e o resto a gente já sabe. Também na Alemanha, a polícia da Saxônia anunciou que conseguiu desbaratar um grupo anti-vacina que estava conspirando para assassinar o primeiro-ministro do estado da Saxônia, né, o que seria o governador da Saxônia. Saxônia, né? Que fazia parte da República Democrática da Alemanha. Exatamente. E aí, né, a gente já teve nos Estados Unidos aqueles caras que queriam sequestrar a governadora de Michigan, agora queriam matar o governador da Saxônia. É uma beleza, né, amigo? É uma beleza. E também na Alemanha, o governo alemão expulsou 2 diplomatas russos depois da condenação à prisão perpétua, né, de um homem russo, o Vadim Krasikov, por ter assassinado um líder tchetcheno, né, em Berlim em agosto de 2019. A gente até comentou que o cara estava lá no parque, chegou um homem, pum, matou ele e acabou. Né, o Zelinkan Kangoshvili. E o assassino foi condenado à prisão perpétua e 2 diplomatas russos foram expulsos, né, da Alemanha. Segundo autoridades policiais, o assassinato foi ordenado politicamente. Tá? O Tchetchener era um líder rebelde checheno, mas de origem georgiana, né? Inclusive como você vê pelo sufixo do sobrenome. Exatamente, né? O Shvili, né, normalmente é típico da Geórgia. Na Suíça, a Suíça, para mim, é um país que tem é muito injusto a reputação suíça, porque muito se fala do chocolate suíço, mas a Suíça devia ser mais famosa pelas suas pizzas. Né? Já que serviram agora uma pizza assim caprichada, né, arquivando a investigação criminal sobre o patrimônio do rei emérito da Espanha e assassino de elefantes, Juan Carlos, né, já que ele recebeu, em 2008, né, 100 milhões de dólares do Ministério das Finanças da Arábia Saudita, numa conta que foi aberta apenas um mês antes, em um banco suíço, em nome de uma fundação panamenha, cujo beneficiário era o então rei espanhol. Tá? E a promotoria decidiu encerrar as investigações, pois não conseguiram evidências suficientes de que o pagamento seria alguma maneira de suborno pelo contrato, né, cedido a empresas espanholas para a construção de um trem de alta velocidade entre Medina e Meca. Né? É claro que não foi suborno, foi um presente. Quem não dá 100 milhões de dólares para um amigo? Né? Assim, por exemplo, eu tô aqui, eu vou dar 100 milhões de dólares para o Matias, num banco suíço. Aceita as Pix? Pelo Pix. Em nome de uma fundação panamenha.
Não tem completamente, assim, nenhuma suspeita sobre isso. Né? Panamá, então, que por sua vez é um paraíso fiscal. Não, você está sendo injusto. Não, Panamá, não vou tolerar isso em relação ao Panamá. Não, brincadeiras à parte, né? Exatamente. Né? O Panamá é um grande paraíso fiscal. E, enfim, a gente já falou aqui das várias peripécias, né, do assassino de elefantes, envolvendo ele receber muito dinheiro, muito presentes, né, de monarquias do Golfo, inclusive para sua amante, né, amante essa que recebeu uma mesada da coroa espanhola. Possivelmente essa mesada era inclusive para ela manter-se quieta sobre alguns segredos que ela sabia em relação ao assassino de elefantes, né? Então, tá aí. E aí vem gente, até hoje, eu não entendo. Até hoje, tem gente que repete, né, aquela frase dele contra o Hugo Chávez, né? Por que não te calas? Né? A maioria das pessoas que fazem isso repetem porque gostaram de ver o Hugo Chávez mandarem ele calar a boca, né? Porque não gostam do Hugo Chávez. Ok, isso é uma coisa. Agora, você cita, né, a frase de alguém como se esse alguém fosse um grande exemplo para a humanidade. Não, a gente está falando de uma figura completamente, sim... abjeta. Eu vou ficar com abjeta. Eu confesso que as palavras que estão passando na minha cabeça eram um pouco piores. Mas, assim, a gente está falando de uma pessoa investigada por corrupção, de uma pessoa que teve que renunciar ao trono em prol do filho devido a esses escândalos de corrupção. A gente está falando de uma pessoa que violou leis ambientais ao fazer caças ilegais na África, além da questão ética da caça, mas a própria caça que ele realizava tinha questões legais, né? Então, assim, o cara recebe $100 milhões via uma fundação panamenha. $100 milhões, gente. A gente tá falando de R$500 milhão hoje em dia. Não é pouca grana, não. Enfim, né? Então tá aí uma pizza moda suíça, né? Uma pizza com relógios. Assim. Ô Felipe, eu acabei entrando na página, na Wikipedia da amante do Juan Carlos e a descrição dela em inglês, né, is a German-born Danish gold digger. Mas é a página real dela? Na Wikipédia, sim. Meu Deus, que beleza. Um abraço aí pro Kanye West e o Jamie Foxx. Da Suíça, vamos para a Itália, onde a igreja teve que pedir desculpas, tá, pelo desnaturado do bispo de Noto, né, o bispo Antônio Staliano. Porque ele, na sua mensagem natalina, disse que as pessoas têm que se importar com Jesus Cristo, com o simbolismo, né, cristão do Natal, a importância cristã da data, e que o Papai Noel não existe, que ele é um fruto da Coca-Cola e que o Papai Noel não representa valores sadios, nem se importa com as famílias em maus lençóis financeiros. Aí nisso começou a tocar Garotos Podres, eu acho, né? na Basílica, na igreja, né? Pra quem não sabe, Garotos Podres tem uma música, né? Que é Papai Noel cospe nos miseráveis, né? Velho Batuta. Outras coisas. Né? Batuta rima com outra coisa, né? E, enfim, então o bispo foi lá, né? E mandou na frente da galera, na frente das criancinhas, que olha, Papai Noel não existe, ele foi inventado pela Coca-Cola, entendeu? E Natal tem que ser uma festa cristã e não essa coisa aí de Papai Noel. Né? Lembrando que o Papai Noel na Itália é conhecido como Babbo Natale, né? Que é tipo Pai Natal, né? Que nem em Portugal. E no Chile é Viejo Pasculeiro. Não faz nenhum sentido. Como? Viejo Pascueiro. Não faz nenhum sentido. E aí o pessoal teve que pedir desculpas, né? Porque deve ter tido criança chorando, né? E tudo mais. E, enfim, é claro que a mensagem dele, né? A mensagem de, olha, focar no aspecto cristão, de comunhão, da ceia,
né, é muito mais importante do aspecto do consumismo, do presente, do shopping center e tal, é uma mensagem importante, é uma mensagem que eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas vão concordar, muitos cristãos vão concordar, é uma discussão dentro do cristianismo e tudo mais e tal. Por outro lado, né, ele não foi exatamente muito empático ao falar isso na mensagem de Natal com várias criancinhas, inclusive, né, dentro da igreja, né? Então fica aí o registro de que tem jeitos melhores de você querer um Natal menos comercial do que esse presente falar que, olha, Papai Noel é um velho batuta que cospe nos miseráveis, né? Da Itália, vamos para Malta, que se tornou o primeiro país da União Europeia a liberar tanto o cultivo quanto o uso recreativo de cannabis, né? Lembrando que, por exemplo, nos Países Baixos você tem alguns locais que você pode consumir. Em outubro, né, Luxemburgo anunciou a intenção de autorizar o cultivo privado de cannabis, mas o consumo ainda ficaria, né, sob ali numa espécie de limbo jurídico. Agora Malta, né, se tornou o primeiro país da União Europeia a autorizar cultivo e uso recreativo de cannabis, né, por 36 votos a 27. De Malta, vamos para Belarus, onde o marido da principal líder opositora, o Sergei Tikhanovsky, ele está detido desde maio de 2020 e agora ele foi condenado a 18 anos de prisão, né, por suas participações na organização de protestos em massa e incitação ao ódio social, né? Ele é um youtuber popular em Belarus e ele é o esposo da Svetlana Tikhanovskaya, né, que está asilada na Polônia, né, na vizinha Polônia. E agora o marido dela foi condenado a 18 anos de cana. De Belarus, vamos para a Rússia, tá? Com 4 notícias, mais ou menos. Você não falou que para os nacionalistas russos a gente continua na Rússia? Para os nacionalistas russos a gente continua na Rússia, né? Porque Belarússia, Rússia, Ucrânia, né? Tudo a grande Rússia para os nacionalistas, né? Para alguns nacionalistas de Belarus, dependendo de onde a gente for, a gente continua em Belarus, inclusive. Moscou não, né? Mas... só lembrando, né, no programa passado a gente fez uma análise um pouco mais extensa sobre a questão da possível invasão russa à Ucrânia, falamos da questão fronteiriça, falamos também de questões históricas, né, e são temas que a gente tem que sempre, às vezes, voltar aqui, fazer algum complemento e tal. Então a gente falou, por exemplo, muito dos laços entre Ucrânia e Rússia, mas é importante lembrar que entre Ucrânia e Belarus também existem relações históricas boas e complicadas. Entre Ucrânia e Polônia existem relações históricas complicadas, porque, por exemplo, a parte mais ocidental da Ucrânia já foi parte da Polônia, né? Para os nacionalistas poloneses ainda deveria ser, né? Inclusive é uma das consequências da Segunda Guerra Mundial, né? Uma parte considerável do território atual de Belarus antes da Segunda Guerra Mundial era Polônia, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial tem uma troca de territórios. A Polônia, ela, entre aspas, cresce na direção ocidental, pega uma fatia que era da Alemanha em troca, né, da fatia que era polonesa e foi tomada pela União Soviética, que hoje é parte de Belarus. Lituânia e Polônia, durante muito tempo, faziam parte de uma Commonwealth que dominava toda essa região. Então, são laços históricos bastante complexos, né, que a gente tentou abordar um pouco, especialmente no caso da Ucrânia, no programa passado. E lembrando que nós temos 2 fronteiras invisíveis do futebol sobre Ucrânia e 2 sobre Rússia, e que a gente mostra as intersecções dessas histórias e as diferentes interpretações dessas trajetórias, tá? Mas, voltando aqui, né, o Putin disse que, né, numa entrevista, ele, depois do fim da União Soviética, ele afirmou que trabalhou como taxista, né, para complementar a sua renda, né, e disse que foi um colapso, né, total da Rússia, e, enfim, mas
Você pegaria um táxi com Putin? Olha, na época ninguém saberia que era o Putin, né? Assim, eu imagino que metade dos taxistas russos no início da década de 1990 ou tinham sido militares ou tinham sido da KGB, alguma coisa assim. Então não tinha muito pra onde correr, né? Então, porque foi um processo muito comum mesmo, né? Porque assim, o fim da União Soviética deixou muita gente, especialmente desses estamentos, né, dessas categorias de Estado, muita gente desempregada, ou então com salário muito defasado, aí dá-lhe contrabando de armas, ou então as pessoas arrumarem bicos, todo esse tipo de coisa. Então, mas aí o Putin contou isso e virou meio que, entre aspas, meme e tal, mas é interessante a gente citar que foi um processo muito comum na Rússia, naquele cenário de crise econômica pós-União Soviética. Assim como o surgimento de bilionários. Assim como... para cada bilionário tinha 100 taxistas. A outra notícia é que o Putin, né, solicitou, né, uma reunião com a cúpula da OTAN, que deve ocorrer nesta semana agora, e, enquanto isso, ele realizou uma cúpula virtual com o Xi Jinping. Tá? Falaram sobre estratégia comum no Pacífico. O Xi, né, o presidente chinês, afirmou que China e Rússia devem se defender em conjunto contra o Ocidente. Foi o 36º encontro entre eles desde 2012. Né? Não teve comunicados oficiais, tá? Vieram apenas informações indiretas, via imprensa, todo esse tipo de coisa. Né? Então não sabemos exatamente o que conversaram, mas certamente conversaram sobre a situação no Indo-Pacífico, também sobre a situação ucraniana em meio a essa solicitação de uma reunião entre Rússia e OTAN. Uma coisa que nós sabemos, e que aí serve para a gente atualizar um pouco, né, o nosso ouvinte nesse sentido, é que o Putin anunciou que estará na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, em fevereiro de 2022. Tá? Nisso, então, como é que fica, né, a lista até o momento? Porque a gente falou dos Estados Unidos, aí Austrália, Canadá e Reino Unido anunciaram na semana passada, né, que fariam parte do boicote diplomático. O que é esse boicote diplomático? Só recapitulando, né, basicamente não irão representações políticas de alto nível para as cerimônias olímpicas. Os atletas, as delegações, vai tudo normal. Vai todo mundo que está classificado, todo mundo que pode ir, vai. O que não vai ter vai ser, por exemplo, o presidente, ou o secretário de Estado, ou o ministro representando o governo na cerimônia de abertura, na cerimônia de encerramento, esse tipo de coisa. Aí, a Nova Zelândia anunciou que também não vai enviar representantes diplomáticos para os Jogos, porém afirmou que era por razões da pandemia e não razões políticas. Na minha modesta, singela visão, a Nova Zelândia tentou ficar em cima do muro. Né? Falou, olha, não vamos mandar ninguém. Mas para não parecer que a gente está desrespeitando a China, para não parecer que a gente está peitando a China demais, vamos dizer que é por conta da pandemia. Aí a Lituânia falou que também não vai enviar representantes, já que Lituânia e Pequim, né, estão com uma crise, já que o governo lituano aceitou um escritório de representação taiwanês, o que na prática é uma embaixada, né, será uma embaixada. Com isso, a China continental rebaixou suas relações com a Lituânia, e a Lituânia afirmou que não vai enviar representações, também vai aderir ao boicote diplomático. Aí, nessa semana, a novidade foi o Japão, meu caro Matias. O Japão também anunciou que não vai enviar nenhum representante do governo, mas vai enviar o Yasuhiro Yamashita, que é o presidente do Comitê Olímpico Japonês. Então, novamente, uma solução meio de meio termo. Ó, a gente não vai mandar, né, não vai o primeiro-ministro, não vai nenhum ministro, mas a gente manda o presidente do Comitê Olímpico, né, para não ficar tão feio. Aí, Kosovo anunciou também o boicote diplomático, só que nesse caso, assim, tanto faz, porque Kosovo e China sequer têm relações, a China não reconhece Kosovo como um país, a China reconhece Kosovo como um território sérvio. Até né? porque então, se a China reconheceu Kosovo, tem o Tibete no jogo. Pois é muito, né? Então assim,
Então tivemos o anúncio, né, também do boicote do Kosovo. Então, assim, a grande notícia em relação ao boicote diplomático nessa semana foi do Japão, mas que, repito, vai ser meio termo. E, novamente, assim, a gente até comentou no último programa, e eu acho que algumas pessoas poderiam ter ouvido, né, porque novamente eu vi jornalistas comentando que, viu, é a Guerra Fria, né, porque na Guerra Fria teve os boicotes olímpicos, e agora vai ter também boicote olímpico, a Guerra Fria 2.0. Mas tem uma diferença muito grande, gente. Que os boicotes olímpicos da Guerra Fria, né, e nós temos Fronteiras Invisíveis sobre as Olimpíadas, né, nós tivemos 3 boicotes olímpicos. Em 76, os países africanos boicotaram os Jogos de Montreal. Alguns países africanos boicotaram os Jogos Olímpicos de Montreal em protesto ao apartheid. Em 1980, os Estados Unidos e seus aliados boicotaram os Jogos de Moscou, protesto à participação soviética na Guerra do Afeganistão. E em 1984, a União Soviética e seus aliados boicotaram os Jogos de Los Angeles, primeiro para reciprocar, né, os Jogos de 1980 e também protesto à mercantilização dos Jogos, né, já que os Jogos de 1984 em Los Angeles foram os primeiros jogos da lanchonete dos Arcos Dourados, né, do McDonald's. Só que esses boicotes eles foram completos, não foram representantes políticos, também não foram os atletas, né? Você teve um enfraquecimento dos jogos em si, um enfraquecimento do nível esportivo, do nível competitivo. Até hoje vocês podem encontrar entrevistas com atletas desse período que não aceitam que não puderam competir nessas Olimpíadas. Você vai ter atletas que não esperavam ser medalhistas, mas conseguiram uma medalha porque um outro favorito não pôde competir. Esses Jogos Olímpicos de Inverno, a gente está falando de todos os atletas presentes. Por quê? E aí você vai manter o nível de competitividade, vai manter a atração dos jogos para as grandes transmissões, para grandes marcas de fornecedores esportivos. Vamos lembrar que os Jogos de Inverno de 2018, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, já existia xadrez herbal, movimentaram 30 bilhões de dólares, tá? Segundo algumas estimativas. Então, serviu para uma aproximação entre as duas Coreias, né? Lembrando que a seleção de hóquei feminino, a seleção de hóquei no gelo feminina jogou com atletas de ambos os lados da zona desmilitarizada. Isso, então a gente está falando de muita grana envolvida, porque, novamente, no Brasil, os Jogos Olímpicos de Inverno eles só servem para falha de cobertura, que a gente já elogiou várias vezes. Mas quando a gente fala de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, a gente está falando de muita audiência, de muita atração, as grandes empresas vão estar interessadas no mercado chinês, né? Então, assim, é justamente o contrário de como não tem uma nova Guerra Fria, porque na Guerra Fria nós tínhamos blocos separados, que podiam um virar as costas para o outro sem grandes consequências. Hoje nós temos uma interligação econômica, comercial, midiática muito grande e que não dá para simplesmente virar as costas um para o outro. Não dá para uma empresa chinesa abrir mão do mercado dos Estados Unidos e não dá para uma empresa dos Estados Unidos abrir mão do mercado chinês. Então, esse boicote diplomático é boicote para inglês ver. Na prática é isso. Porque, olha, tá bom, eu não vou até lá Pequim. A Kamala Harris não vai ter que viajar, é isso. Tá? Mas todos os atletas vão, vai ter a transmissão, vai ter lá a exposição do logo da Nike, do logo da Adidas, da marca que for, alguma marca especial de inverno aí, que eu não vou saber qual que é. Então, esse boicote diplomático é boicote para inglês ver. Na real é essa. E esperemos aí que sejam jogos divertidos. E claro, se outros países anunciarem esse tipo de boicote, a gente vai repercutir aqui, né? Da Rússia, vamos para o Cáucaso, rapidamente, já que a Turquia e a Armênia, né, anunciaram uma cooperação para tentarem normalizarem as suas relações, com mediação do Azerbaijão, vejam só vocês, né? Então, o governo do Nikol Pashinyan, né, o governo armênio, tem um grande trunfo na mão, assim, ele está jogando o xadrez 25D, e ninguém enxerga o que ele está fazendo.
ou então ele está capitulando de vez, porque eu tenho certeza que também não vai ser algo muito bem recebido em partes da sociedade armênia, né? E também teremos certamente uma participação russa nessa mediação, né? Mas, lembrando, a Armênia e Turquia não têm relações. Nós temos um programa especial, um xadrez verbal especial sobre o genocídio armênio, sobre o trauma do genocídio armênio na sociedade, essas relações históricas entre a Armênia e Turquia. Então, temos duas fronteiras também sobre a Turquia, né, no qual a gente fala da negação do genocídio. Isso. Então, vamos ver como é que vai ser esse processo de normalização, o que a Armênia espera conseguir com isso. Espera conseguir maiores investimentos, uma maior aproximação com a União Europeia, já que, por exemplo, a Armênia ela sempre vai ter um veto nas instituições ocidentais, que é um veto que vem da Turquia, né? Seja pela União Europeia, seja na OTAN. Então, pode ser isso. Pode ser desejar normalizar essas relações e, consequentemente, conseguir diminuir os seus gastos militares e poder investir em outros setores da economia, já que a Armênia, proporcionalmente, né, gasta muito com armas, devido a viver uma situação de quase guerra permanente com seus vizinhos. Então, vamos ver aí como é que vai ser isso. E no começo da semana repercutiu uma piada, né, de que a cotação da lira turca estava 14,26 em relação ao dólar e que faltavam 27 centavos para os turcos conquistarem Constantinopla. Mas a piada já perdeu a validade porque a lira turca já está valendo mais de 16... a lira turca está valendo mais de 16 em relação ao dólar. Pois é, a lira turca que é a moeda que mais perdeu valor no último ano, né, no mundo. O real tá ali brigando pela segunda posição. E, finalmente, do Cáucaso, a gente vai rapidamente à Espanha, né, para mencionar que o jornal espanhol El País, né, encerrou as suas atividades no Brasil na última terça-feira, dia 14. Né, foi um anúncio que pegou muita gente de surpresa. Inclusive os próprios jornalistas. Isso, fica, né, a nossa solidariedade com os jornalistas que tenham perdido seus postos de trabalho. A gente chegou a repercutir algumas vezes aqui notícias do El País e a gente comentou, né, uma coisa que era curiosa, né? Quando o El País Brasil falava de temas brasileiros especificamente, ou de temas internacionais, ele costumava ser bastante crítico. O problema do El País é quando ele falava de temas espanhóis, né? Que aí, né, de temas, por exemplo, como a questão da Catalunha, aí você tinha uma postura já mais governista, por assim dizer, mais ou menos, né? Estou falando as matérias produzidas no El País Matriz e que eram traduzidas para o português, no caso, né? Mas, enfim, fica aí um abraço a todos os jornalistas que fazem parte do El País Brasil e que foram pegos aí de surpresa por essa notícia.